Bem-vindos à aula 2. Nessa aula eu vou tentar falar um pouco sobre os vetores em termos de seus componentes, de forma mais explícita, e falar dos vetores unitários, um pouco da definição e características deles, o produto escalar, o interno, e o produto vetorial, o externo. Bem, na aula anterior a gente viu que a gente precisa de um sistema de coordenadas, né? Sistema cartesiano, como essa figura aí que vocês podem ver, onde eu represento o vetor V, o seu vetor unitário, que indica a sua direção e sentido, e as suas componentes do vetor V, que são Vy e Vx. Bom, da mesma forma que o vetor V tem o seu vetor unitário Vzinho, V chapéu, os vetores Vy e Vx também tem. Faltando Vx aqui. Então, o Vx tem o vetor unitário e o Vy também. São os vetores que eu vou chamar simplesmente aqui de Y chapéu e aqui de X chapéu. Bom, eu quero escrever o V em termos das componentes desses tamanhos e desses vetores unitários aqui, X chapéu e Y chapéu. Bom, para isso eu preciso de escrever aqui um ângulo, porque é através dele que eu vou relacionar as componentes. Vou chamar esse ângulo de θ, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, porque esse eixo aqui forma 90 graus com o eixo x, o eixo y e o eixo x são ortogonais. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. E se eu aplicar aqui o cosseno, eu vou ter o seguinte: cosseno de θ relaciona com a θ adjacente, né, ao ângulo, que é o Vx. Eu quero relacionar as normas por enquanto. Então vou pegar a norma de Vx, é esse tamanho, dividido por esse tamanho. Isso é o cosseno. Então daqui eu tenho a seguinte relação: a norma do vetor Vx, tamanho dele, é igual à norma do vetor V vezes o cosseno de θ. De forma análoga, né, o seno de θ me dá a norma de Vy pela norma de V. Seno de θ, cateto oposto, que é o Vy, dividido pela hipotenusa, que é o V. Então daqui o Vy, ele é escrito como a norma de V, só que vezes o seno de θ. Lembrando que eu quero escrever o vetor V em termos de componentes nas direções com vetores unitários x chapéu e y chapéu. Eu vou aplicar isso aqui agora para o vetor Vx, que ele também pode ser representado assim. Tenho Vx igual a norma de Vx na direção x chapéu. E Vy, o vetor Vy igual a norma de Vy na direção y chapéu. Agora, se a gente comparar essas expressões aqui, essas duas, a gente obtém o seguinte resultado. Ó. Desse par aqui, eu vou ter o seguinte. Ó. Repare que eu tenho aqui a norma de Vx e aqui eu tenho a norma de Vx. Então, eu vou escrever o vetor Vx em termos de V, da norma de V, e do vetor unitário na direção x. Então, para mim fazer isso, basta eu substituir a norma de Vx aqui por esse resultado aqui. Então, o vetor Vx ele pode ser escrito como a norma de V cosseno de θ. Na direção x chapéu. Enquanto que o vetor Vy
Análogo pode ser escrito como, repare que a norma de VY está aqui, ó, e vale isso, norma de V vezes o seno de θ, isso é a norma de VY, substituir aqui, vezes Y chapéu. Agora eu vou substituir Vx dessa forma e Vy dessa forma nessa primeira equação aqui. Então o vetor V pode ser escrito como a norma de V cosseno de θ na direção x chapéu, mais a norma do vetor V seno de θ na direção y chapéu. A norma de V é um número e ela aparece nos dois termos, eu vou pôr em evidência. E entre parênteses, eu vou colocar aqui o cosseno de θ na direção x, mais o seno de θ na direção y. Assim, eu acabei de escrever o vetor V nessa forma aqui. O vetor V está escrito dessa forma, só que o vetor unitário está em função dos vetores unitários x chapéu e y chapéu. E a norma continua sendo a norma mesmo, a norma do vetor V. Não precisa fazer nenhum ajuste aqui. Então isso tudo aqui é o vetor V chapéu. E isso daqui é a norma do vetor V. Aqui é o vetor unitário. Do vetor V em função dos vetores unitários em função de x chapéu e y chapéu. Basta eu saber quanto que é o ângulo que eu determino o vetor unitário. Basta saber qual o tamanho para me escrever aqui um número no lugar da norma de V. Eu vou dar como exemplo o seguinte. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro o que foi feito. Vou considerar que θ é igual a 30 graus e que a norma de V é igual a 100. Então V vai ficar simplesmente escrito como. Deixa eu escrever a equação e depois substituir aqui os resultados, para fixar mais. Norma de V. Aqui a gente tem seno de θ na direção x, mais seno de θ na direção y. Então V, nesse caso, é igual a 100, é a norma. Cosseno de θ é cosseno de 30, mais o seno de 30 na direção y. Então V fica igual a 100, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e seno de 30 é meio. Então aqui a gente tem o nosso vetor V em termos dos vetores unitários x e y chapéu. Ou seja, esses vetores eles são a base daquele sistema de coordenadas. A gente vai ver isso mais à frente. Alguém poderia pegar esse 2 aqui e pôr em evidência. Não estaria errado escrever assim. Ficaria dessa forma. Ou escrever aqui na frente. 50 raiz de 3 na direção x mais y chapéu.
Assim, tá certo, é a mesma coisa, equivalente. Só que, escrito dessa forma aqui, essa parte aqui não representa mais o vetor unitário. Por quê? Nós vamos saber agora. Isso foi só um exemplo, para a gente ilustrar o que foi feito antes. Vamos falar um pouco sobre o vetor unitário agora. Sobre vetores unitários. Bom, o próprio nome já está dizendo, vetores unitários. Trata-se de vetores que têm norma igual a 1. O tamanho deles é igual a 1. Lembra que o vetor V pode ser escrito como a norma de V, o tamanho de V, vezes o vetor unitário. Então daqui você tem que o vetor unitário, por definição, ele é o vetor V dividido pela sua norma. Ou, em outras palavras, o vetor V, chapéu, o vetor unitário, a norma dele, o tamanho dele tem que ser igual a 1, sempre. Se ele for vetor unitário, a sua norma é igual a 1. Por isso que, nesse caso aqui, esse vetor aqui ele não é mais unitário. Isso aqui não representa mais o vetor unitário. Eu preciso de ter esse 2 aqui. Porque sem esse 2, quando eu calcular a norma disso daqui, vai dar diferente de 1. Bom, a norma do vetor V chapéu, né, vetor unitário é igual a 1. Ou seja, x chapéu, y chapéu, qualquer um. Qualquer vetor unitário tem norma igual a 1. Isso aqui é uma propriedade do vetor unitário. Como é que eu encontro o vetor unitário? Se eu souber quem é o vetor V e souber e calcular a norma do vetor V, basta eu dividir o vetor V pela sua norma, que eu tenho um vetor unitário de V. Bom, falei um pouco do vetor em termos das componentes, né? No caso aqui, duas dimensões. Falei do vetor unitário, a definição dele e a característica. A característica do vetor unitário, que a norma dele é igual a 1. E a definição dele é uma razão, né? O vetor dividido pela sua norma. Antes de falar mais a fundo do vetor unitário, eu preciso falar do que é um produto escalar, ou interno entre vetores. Bom, produto escalar. Imagine que nós temos dois vetores e que eles formam um ângulo qualquer, um ângulo θ. Eu tenho aqui um vetor, vou chamar esse vetor aqui de U, e vou chamar esse vetor aqui de V. Aliás, eu vou chamar esse vetor aqui de W, para não confundir U com V aqui. Desculpa. O produto escalar, por definição, é uma multiplicação entre os vetores. E é dado pelo seguinte. Se eu quiser calcular o produto escalar, eu tenho que escrever ele assim. W, vetor W, um ponto para representar o produto escalar e o outro vetor. E isso daqui é igual à norma do vetor W, o tamanho dele, vezes, não vou pôr ponto aqui para indicar multiplicação, porque o ponto aqui é para indicar produto escalar, que é uma multiplicação de vetores, não é uma multiplicação normal. Norma do vetor V, vezes o cosseno do menor ângulo entre eles. Porque repare que aqui eu tenho um outro ângulo aqui por fora aqui. Essa região aqui tem um ângulo θ e eu tenho um outro ângulo aqui, que eu nem escrevi ele aqui. Então aqui eu estou considerando o produto escalar
para o menor ângulo entre os vetores. Então essa é a definição de produto escalar. Bom, com base nisso, eu vou calcular o produto escalar entre dois vetores unitários. Então eu vou dar um exemplo aqui. Considere x chapéu e y chapéu, dois vetores unitários. Lembre-se que esses vetores eles são ortogonais. Ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, se eu usar essa definição aqui para calcular o produto escalar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que o produto escalar entre x chapéu e y chapéu é igual a norma de x chapéu vezes a norma de y chapéu vezes o cosseno de 90, que é o ângulo formado entre eles, o menor ângulo. A norma de x chapéu é igual a 1, tive isso é uma propriedade, e a norma de y chapéu também é igual a 1. Então esse produto aqui dá 1. Deixa eu escrever assim, fica mais claro. Aqui é igual a 1 e aqui é igual a 1. Então isso aqui dá 1, só que cosseno de 90, isso aqui é igual a 0. Então é 1 vezes 0, isso é igual a 0. Conclusão: o produto escalar entre dois vetores unitários ortogonais é igual a 0. Quaisquer vetores unitários, se eles forem ortogonais, x com y com x é a mesma coisa. Se tivesse o eixo z, x com z, y com z, produto escalar nulo.